Bom dia a todos, começando aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje falar um pouco da agenda econômica. Tivemos dados na China ontem, na madrugada, nos Estados Unidos e Brasil. Vamos comentar um pouco sobre eles. Roda a vinheta. Então, pessoal, tivemos alguns dados importantes na madrugada de hoje, de ontem para hoje, na China. Surpreenderam, as bolsas estavam operando, né? Agora está caindo um pouquinho, mas estavam bem animadas. Vamos passar aqui, fazer aquele giro nas principais bolsas para ver como é que está agora. Só atualizar. Vamos lá. Lá no Canadá está subindo 0,11%, o S&P com queda de 0,59%, Ibov na estabilidade, né, caindo 0,01%, FTSE 100 com alta de 0,73%, DAX com alta de 0,69%, África do Sul com alta de 0,60%, Xangai na China com queda de 0,28%, né, fechado já, Nikkei fechou com alta de 1,10% e Austrália com alta de 1,29%. Vindo aqui para o nosso índice de ganância e medo, está bem próximo aqui já do nível de ganância, né? O mercado operando hoje em queda, deu uma recuada, provavelmente ontem ele conseguiu chegar um pouco mais, mas o mercado ainda, os investidores ainda tentando entender como é que vai ser, né? Saiu inclusive notícias dizendo que não vai precisar, que deve parar já os aumentos de juros nos Estados Unidos, né? Vamos ver como é que vai ser na próxima reunião, que vai esse mês ainda, a gente vai ter saber como é que vai conduzir essa política monetária, o Fed, né? Vindo aqui para o petróleo ontem operou em forte alta de 2,09%, atingiu a região dos US$ 94. A gente vem falando sobre o petróleo que está seguindo aqui para essa resistência aqui de 98. É para lá que ele está indo, está subindo bastante. Hoje está operando com volatilidade, né? Estava subindo, já operou em queda também. A gente pode ver pelo candle, pelas sombras do candle aqui, né? Que ele já variou bastante aqui entre alta e baixa, agora operando na estabilidade com leve queda de 0,12%. Mas a gente pode ver que o candle de ontem foi bem forte, normal essa pausa aqui nessa realização, barra novos investidores comprando também do petróleo, é normal que ele fique com essa volatilidade. Vindo agora para o S&P, deixa eu atualizar para tirar essa. O S&P ontem operou em alta de 0,84, hoje já opera em queda de 0,66 e é o que a gente vem comentando, né? O mercado está bem volátil, a gente pode ver aqui que sobe aqui um pouquinho, e depois cai novamente, sobe, desce, e o mercado sem direção única ainda. Provavelmente depois da definição do Fed em relação à taxa de juros, o mercado deve tomar uma direção, né? Ou para cima ou para baixo, depender de como for a decisão, de como for o discurso depois do Jeremy Powell sobre essa questão do juros lá nos Estados Unidos. O DXY conseguiu romper essa máxima aqui do 104, 105, né, já seguindo aqui para esse 105, 700, é o último topo deixado. Caso venha romper aqui, a gente já tem o alvo aqui no 107, né? Por enquanto a gente está aqui, conseguiu romper ontem fechou com alta de 0,56%, hoje está operando aqui em leve queda de 0,13%, mais uma realização aqui de quem comprou. E aí o DXY ficando forte, né? A moeda americana fortalecendo perante aos pares emergentes. O minério de ferro fechou em alta de 1,80% na madrugada. O minério de ferro que está escalando, né? Está atingindo máximas aqui. A gente pode ver que, diminuindo no gráfico, aqui a gente vai ver que essa máxima não é vista desde mês 4, aqui, desde abril, né? Praticamente aí 5 meses que o minério chegou a essa máxima. Sem muita novidade na China, né? Tivemos os dados que provavelmente foi o que animou a commodity, né, chinesa, fechando em alta. Vou comentar esses dados aqui agora. Vou voltar. Na madrugada a gente teve aqui esses dados da China, alguns dados importantes, né? Venda no varejo, que veio bem acima do esperado, era aguardado 3%, veio em 4,6%, isso aqui no acumulado de 12 meses, né? Base anual. E o dado anterior era 2,5%, né? A gente vê que subiu bastante. A questão de produção industrial também surpreendeu, era aguardado 4%, veio 4,5%, saindo de 3,7% também, surpreendendo essa questão, né? E o desemprego também diminuiu, saiu de 5,3%, era aguardado uma manutenção em 5,3% e veio 5,2%.
Ou seja, os dados da China vieram muito bons, melhores que o esperado. Isso deu uma animada no mercado, deu uma animada nas commodities, porque a questão da recuperação das maiores economias mundiais, né, se não for a maior já, a recuperação dela anima o mercado. E o mercado americano fechou em alta ontem, também tivemos alguns dados importantes, né, vinda do varejo, era aguardado 0,2, veio 0,6, o IPP veio acima do esperado, era aguardado 1,2, veio 1,6, não foi positivo, né, essa questão do índice de preço ao produtor, porque isso aqui bota pressão para o Fed, a pressão do Fed de aumentar os juros, porque está aumentando os índices inflacionários, né? E aí, aguardar, o mercado parece que gostou aparentemente, né? Subiu ontem, mas hoje já opera em queda, né? Está caindo, praticamente o que subiu ontem está caindo hoje. Vindo aqui para a zona do euro também, ontem tivemos uma decisão importante de juros, né? Era aguardado 4,25, aumentou mais do que o esperado, era aguardada a manutenção, né? Tive aqui que o último era 4,25 e o Banco Central Europeu aumentou em 0,25 a sua taxa de juros. O Banco Central Europeu que tenta também ainda controlar, né, essa questão dos índices inflacionários, ainda não conseguiu controlar totalmente a inflação lá. Hoje também tivemos alguns dados importantes aqui no Brasil. Tivemos venda no varejo, veio bem acima do esperado, né? Era aguardado 1,8 na base anual, no acumulado de 12 meses, veio 2,4, né? Saiu de 1,4, ou seja, aumentou 1% aí as vendas no varejo. Muito positivo para a nossa economia, que a gente já está no nível de redução de juros, a gente já tá meio que controlou já a inflação, né? Não totalmente também. Os últimos dados não foram tão bons da inflação aqui no Brasil, né? Vieram inflacionários, mas isso aqui é bom para o Brasil, porque a economia não fica estagnada, né? Aumentando venda no varejo, o consumo está aumentando, porque aumenta vendas, e aí é positivo para a nossa economia. Na base mensal era aguardado 0,3%, veio 0,7%, também ficando bem acima do que era aguardado. E lá nos Estados Unidos tivemos o dado da produção industrial, era aguardado 0,1, veio 0,4, veio acima do esperado, porém abaixo do mês anterior. Dado positivo também para a economia americana. E tivemos aqui também as prévias, né? Essas prévias são importantes de Michigan. Era aguardado 3,5 a inflação, foi para 3,1, reduziu a expectativa de inflação. De 5 anos também teve uma redução de 3,3% para 2,7%. A confiança aumentou levemente aqui em relação ao último, né? Tinha sido 65,5, veio 66,3 também, acima do esperado. E a percepção do consumidor caiu, né? Caiu de 69,5 para 67,7. Provavelmente isso que está afetando lá, né? Os consumidores não estão confiantes na economia americana. Isso afeta diretamente a economia, isso afeta diretamente a bolsa que está operando em queda no dia de hoje. Vindo aqui para a nossa bolsa agora, as maiores quedas, né? A bolsa está operando em queda, leve queda de 0,06%, e aí as maiores quedas são Via Varejo, caindo 8,9%, Via Varejo que finalizou a sua oferta, né? Que foi precificada a 0,80, e aí o papel despencou ontem, caiu de 1,10 para 0,80, chegou a bater 0,76. Despencou porque foi precificado muito baixo do que o valor que estava de mercado, e é interessante para quem fez essa aquisição fazer a venda, né? Se essa pessoa adquiriu o papel a 0,80 na precificação e o papel está 1,10, é muito melhor para ele vender esse papel e realizar aquele lucro ali em cima do valor, né? E aí isso derrubou as ações da Via Varejo ontem, teve um volume muito alto também por conta disso. Na sequência, IRBR caindo 5,98, Pão de Açúcar caindo 4,59, Carrefour caindo 4% e CVC caindo 3,35. Né? A gente pode ver que a maioria das empresas que estão caindo são empresas de consumo, Via Varejo, Pão de Açúcar, Carrefour, CVC, Locweb, Magalu, Lojas Renner. Todas essas empresas aqui são de consumo, né? Localiza também, é locadora de carro, Soma também, Grupo Soma, é consumo, Azul. Empresas de consumo estão operando em queda no dia de hoje no nosso Ibovespa. No lado da alta, temos a Raizen subindo 3%, a Equatorial subindo 2,52%, Engie subindo 2,53%, Energisa, né? Semig subindo 2,20% e Dexco subindo 2,10%. Aqui as empresas subindo, empresas relacionadas à energia, de commodities, né? Raizen é a produtora de álcool, Energisa, Equatorial, Semig são elétricas aqui no Brasil. Vindo para o Ibovespa rapidinho aqui, só para mostrar o gráfico. Pode ver que a gente está operando em alta, né? Aqui já tem 4 dias consecutivos de alta. Hoje está sendo ainda, né? A gente está na metade do pregão. Está sendo o primeiro dia de recuo aqui do índice Ibovespa. Pode ser que vire para cima ainda. Atingiu aqui a máxima de ontem, já sentiu essa resistência e recuou. Nada definido ainda, a gente tem muito tempo de pregão, tem 5 horas praticamente de pregão ainda aí
para definir o que vai acontecer, mas a gente pode ver que a gente já subiu bastante, mas não nada mais comum do que um recuo aqui, né? Uma realização de lucros por parte de quem comprou e já chegou ao nível aqui que quer realizar. Nesse ponto aqui, a gente não tem nenhuma resistência forte, digamos assim. Tem o 120.500 aqui, que foi um ponto antigo, aqui, que foi um topo antigo, mas a próxima resistência para o Ibovespa aqui, mais forte, mais relevante, vai ser os 123 mil pontos. Para baixo, a gente tem aqui o 115, que é um ponto que pode ser de recuo, mas a gente também tem aqui a média, né? Que a média serve como esses parâmetros, né? Quando de recuo da alta, geralmente o preço recua até essa média aqui, né? 117.500 é um ponto para a Ibovespa. Vindo para o dólar está operando na estabilidade agora, exatamente no 0 a 0, nem subindo nem caindo. A gente tem 2 dias de queda forte aqui do dólar, né? Caiu na quarta-feira, caiu 0,68, ontem caiu quase 1%, e o dólar chegou a essa região de fundo que a gente comentou nas últimas análises, né? Que ia tocar os R$ 5 e provavelmente ia testar essa região de fundo. E é o que está acontecendo agora. Caso reaja aqui, deve voltar e testar lá novamente os R$ 5. Caso não consiga segurar, próximo ponto para o dólar é o 4,75. Mas primeiro com certeza vai ficar alguns dias aqui testando essa região e eu acredito que o dólar deve consolidar, né, entre esses 4,70 ou até esses 4,80 aqui e os R$ 5. Não vejo muito movimento mais forte assim para o dólar, deve passar por uma consolidação. Já está, né? A gente pode ver aqui que depois que tocou esse ponto aqui do 4,75, ele veio, subiu, já testou aqui em cima, caiu aqui novamente, aqui também deu um teste, já subiu novamente, já caiu, aí já começou aqui uma consolidação, né, que já dura aí praticamente 2 meses. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Semana que vem a gente tem decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, deve movimentar bastante o mercado. Tomar cuidado também que hoje é exercício de opção. Quando tem exercício de opção, o mercado fica mais volátil, são investidores brigando ali por posições, né? Quem está vendido na opção, quem está comprado, está ali brigando para definir aquele preço, né? O exercício vai acabar agora, às 14 horas, se não me engano, 13 ou 14 horas acaba o exercício e o mercado deve operar normal. Mas por enquanto a gente vê que o mercado está ali próximo da estabilidade, sem muita variação, por conta dessa briga, né, entre compradores e vendedores. Pedir a vocês para curtir nossa página nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, ajuda muito o nosso trabalho aqui na Valorama. Vou ficando por aqui, boa sexta toda, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.